Começa agora Propagando o Som, uma abordagem sobre a atuação do profissional do áudio no universo artístico. Este é um projeto que se enquadra dentro da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020 do Governo Federal e Lei Municipal 6.458/2020 da Prefeitura Municipal de Limeira. Sejam bem-vindos. Chegamos agora ao 8º episódio, Engenheiro de Som ao vivo, PA e Monitor. Pedro, você viaja atualmente aí com banda pelo Brasilzão afora. Conta pra gente a sua experiência nessa área, o que é o PA, o que é o monitor e como que é a função disso tudo aí nos shows. Conta pra gente a sua experiência. Bom, o engenheiro de som, na verdade, eu vou falar mais uma vez aquela palavra nomenclatura. Não existe engenheiro de som no Brasil, Valéria. Não tem faculdade? Não tem faculdade no Brasil. Tem na Argentina, tem na Colômbia, tem no Chile, tem na Venezuela, tem na América Latina e não tem no Brasil. Poxa. Eu sou um engenheiro de som formado no Brasil, não existe. Existem muitos engenheiros de som formados na Berkeley, nos Estados Unidos, formado na Inglaterra, formado na América Latina. Não existe isso. Mas a gente se considera engenheiro de som pela nossa função. Porque o engenheiro, ele não é apenas o cara que opera o botãozinho ali na hora do show do ao vivo. É o cara que pode projetar todo um estúdio, o cabeamento e os equipamentos que vão ser usados de televisão, de rádio e de um show ao vivo. E é o cara que põe a mão e sabe a coisa técnica, como funciona uma gravação, como funcionam os softwares de gravação, como você faz aquele software fazer tudo que você quer. Hoje se grava tudo sozinho, a mesa mexe o botão? Não. Quem mexe é o engenheiro de som domina toda aquela parafernália e a parte técnica daquilo. Ele sabe por quê, quando e onde fazer aquilo funcionar. Por que eu uso essa mesa? Por que eu uso essa caixa? Por que eu uso essa parede com essa acústica? Esse é um engenheiro que faz isso. Na hora do operado ao vivo, que é o nosso tópico, o engenheiro de PA e de monitor, que é onde eu enquadro muitos dos meus últimos trabalhos, principalmente. Explica aí pra galera o que é o PA e o que é monitor. Geralmente tem duas pessoas que ficam nessas duas funções? Exatamente. Uma equipe legal tem duas pessoas. Dá pra fazer sozinho? Sim, dá pra fazer sozinho. Mas o ideal é que tenham dois. E essas pessoas precisam falar a mesma língua, né? Porque um som de palco, que é o cara que faz um monitor. O que é o monitor? O monitor é aquelas caixas de som que são os retornos voltados para os músicos, que hoje em dia, modernamente, são fones de ouvido. Cada vez o palco está mais silencioso, hoje em dia. Você entra num palco moderno, hoje você escuta só o som da bateria acústica, porque não tem amplificadores de guitarra, não tem amplificador de baixo, não tem caixa de retorno no palco. Então isso tá tudo aonde? Dentro da cabeça dos músicos, cada um com seu fone, que é um controle muito melhor, que não tem aquele pi, que são as microfonias, porque não tem caixa de som. A caixa de som que faz isso acontecer, o retorno, a realimentação disso. O PA é o quê? O PA é o som do público, Public Audition, né? A abreviação de PA é isso. Então é o som do público, quem faz é um técnico, é um engenheiro. Quem faz o som dos músicos ali no palco é outro engenheiro. Vamos pensar num show grande que é transmitido para televisão, tem um terceiro engenheiro num caminhão, num estúdio móvel, fazendo esse som que vai para televisão. Não é o mesmo, nunca é o mesmo. Então, num show, num futebol, por exemplo, tem um cara fazendo o som que vai pro Galvão Bueno, pro Falcão, pro cara que tá ali com ele. Lá no caminhão, lá fora do estádio, tem um cara fazendo o som que vem pra nossa casa, controlando todos aqueles microfones que estão ligados. Você escuta o chute do jogador, você escuta o Zagallo xingar o jogador no palco, e cada microfone você escuta a torcida cantando. São muitos microfones ligados. Quem projeta isso? O engenheiro. Então o engenheiro de PA faz o som do público, o engenheiro de monitor faz o som do palco. Isso a gente tá falando de show de música. Entendi. Muito bem. Que legal. E para chegar nesse nível, engenheiro de som, quantos anos você levou da sua vida para atuar como engenheiro de som? Olha, na verdade eu atuo com engenheiro de som
acho que desde ali logo dos primórdios ali, do começo. Quando eu fui, a gente falou lá no começo que eu entrei no primeiro estúdio em 93, 94. E em 96, mais ou menos, eu estava trabalhando com o Caio Ribeiro. Ele me levou pro show e falou, faz o show. A gente saiu numa noite, saiu do estúdio e foi curtindo uma noite. Aí chegamos lá, tinha uma banda de amigos tocando. Todo mundo onde a gente que é técnico de som, engenheiro de som, técnico de som, olha eu falando de novo da nomenclatura. A gente ainda se considera técnico de som, porque aqui se fala técnico de som. Vamos pensar no mundo, se fala audio engineer, que é audio engenheiro de som, que realmente é assim que a gente deve se considerar, porque a gente não faz só uma coisa. Pronto, eu cheguei no show ao vivo, o Caio falou, vai lá, Pedro, vai lá Gambá, faz o som, você sabe fazer. Eu falei, não, eu só faço em estúdio. Ele falou, não, o som é a mesma coisa ao vivo, só que maior, muito maior. Aquela sensação que você tem super controlada dentro do estúdio, eu tenho esses dois mundos comigo o tempo inteiro, porque eu vim ali do estúdio, logo eu já tocava, logo eu já fui fazendo o som ao vivo, em baile, e depois nos festivais. Aí você acaba levando as duas coisas, as três, né, do tocar junto. Então ele me deu muita coragem de saber que eu já sabia fazer. Assim como eu fui trabalhar com ele no estúdio, ele mostrou que eu já sabia gravar. Eu só aperfeiçoei e usei os conhecimentos dele, e uso os conhecimentos dele junto com os meus que a vida me deu. Qual a sua preferência? PA ou monitor? E por quê? Uau, isso é fácil responder. PA. PA? PA. Por quê? Porque o monitor, quem faz o som do monitor, como eu disse, é o som dos músicos, do artista que tá cantando. Então, se eu não faço o meu gosto, eu faço o gosto que ele quer. E o que eu acho que deve ser, não é o que ele acha que deve ser. Por exemplo, um baixista, eu quero ouvir mais baixo. Aí eu ouço o monitor dele, a via dele, eu falo, pô, mas seu baixo tá legal. Mas quem tá ouvindo o baixo? Eu? Quem vai tocar o baixo? Eu? Não, é ele. Ele quer mais baixo, é baixo pra ele, não pra mim. Eu não posso dizer o que ele quer ouvir. Eu posso sugerir, eu posso ouvir, ver se ele tá ouvindo errado. Isso é uma função nossa, ajudar um músico também. Na frente não, lá no PA. No PA quem manda sou eu, é o meu gosto. Eu vou estar eu rodeado de 20 mil pessoas, uma hora ou outra vem alguém do meu lado aí, viu? Falou, filho, eu não tô ouvindo algum instrumento lá, alguma coisa assim. Tudo bem, eu até ouço, eu nunca... Tipo, igual você fala, normalmente eu nunca tirei ninguém. Se o tiozinho veio falar comigo que não tá ouvindo a guitarra, por exemplo, eu falo, uau, deixa eu ouvir a guitarra. Se eu acho que a guitarra tá no lugar, eu faço que eu ouvi, faço que eu mexi, agora tá legal, ele vai falar que tá legal. Ok, realmente, muitas vezes quando vem me falar na frente, eu escuto mesmo. Porque pode ser uma coisa, eu tô preocupado com tantos canais, que pode estar passando um volume de alguma coisa. Então, é muito mais prazeroso fazer à frente, porque é o meu som. Tem a questão do ouvido, né? Você tem que ouvir e ter aí essa percepção, essa diferenciação do som que às vezes um leigo não percebe. Por exemplo, às vezes uma nota, ou como você diz, um instrumento tá mais alto que o outro. Às vezes um leigo não vai perceber isso, mas você tem essa noção na hora. Então isso é a função do PA, de quem tá controlando o PA? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, quando o meu trabalho não é visto, é quando ele é muito melhor executado. Quando ninguém for ali na mesa de som e falar, não tô ouvindo alguma coisa. Não é pra ninguém ali, eu tô ali pra isso, na verdade. Eu sei... Principalmente quando eu tô fazendo um trabalho que eu tô ali há algum tempo, ou que tudo bem que seja a primeira vez que eu tô fazendo o trabalho, eu preciso entregar tudo. E tudo é tudo. Se tá tocando 5 músicas no palco, no mínimo é 5 instrumentos que tem que estar audíveis, né? Não pode chegar lá, você olhar um instrumento e aquele instrumento não tá acontecendo. Principalmente se você vê um microfone nele, aquilo tem que estar acontecendo lá na frente. Então, isso é um erro gravíssimo. Se você vai num show, olha uma pessoa tocando um solo de guitarra, por exemplo, e esse solo de guitarra você não tá ouvindo, né? Não é de verdade, assim como pode acontecer ao contrário também. Você tá vendo ninguém solar no palco uma guitarra e tá saindo um solo de guitarra. Isso também pode acontecer. Hoje em dia é muito simples, isso tá na minha mão, porque isso pode estar vindo de uma gravação. Hoje as bandas tocam com gravações. Eu trabalho com uma banda que toca com gravações. A gente leva uma orquestra junto com a gente. Eu falo que a gente leva mais 18 japonesinhos. Eles estão tocando junto com a nossa banda. A gente vai misturar a guitarra com o bumbo, que é o tu-tu, com a caixa, que é o tatá, com o chimbal, que é o tss-tss.
tudo isso, cada um tem a sua dose de grave, médio, agudo e outras coisas mais para fazer aquilo soar, para que ninguém lá embaixo venha na mesa de som falar que não tá ouvindo alguma coisa. Então, quando o som chega lá na frente, o mínimo que eu quero é que as pessoas dancem, que elas sintam a música, que elas não se fiquem preocupadas se o som tá bom ou não. O som tem que estar bom. Que legal. E você disse que prefere o PA, mas me diz sobre o monitor. Quais são as dificuldades, então? Por que você não prefere o PA e não o monitor? Qual a diferença, sim? Eu prefiro o PA por ter a liberdade da mixagem ser a minha mixagem. E ter a liberdade de... E hoje em dia, eu tenho uma super liberdade de criar. Parece que não, né? O cara do PA não cria, ele só levanta volume, põe grave, médio, agudo e faz o som acontecer. Não, eu posso criar trabalhando ali. Se eu trabalhar com uma banda de reggae, por exemplo, eu toco junto. Literalmente, o cara que faz o PA, ele toca junto. Um grande exemplo é o Ricardo Vidal, o engenheiro de PA do Rapa, por exemplo. Se você assistir um show do Rapa, ver o Ricardo Vidal trabalhando, aí você vai talvez entender o que é a arte do cara que faz o PA, do engenheiro de PA, porque ele toca com a banda. Muita coisa que está acontecendo, os músicos não estão nem fazendo. Quem está fazendo é o cara do PA. Isso nós estamos falando aí de um efeito, por exemplo, de um volume que muda tudo na percepção de quem está ouvindo a música, que leva você para outro ambiente, né? E isso, quem faz isso, você tem que ter uma liberdade do artista te deixar fazer essas coisas. Mas essa é a maior dificuldade. Agora, o cara do monitor, o engenheiro de monitor, ele tem que ser um cara muito atento e muito respeitoso, principalmente. Acho que respeito é a maior palavra, de compreender o que cada parceiro dele ali no palco precisa. Porque às vezes um músico não precisa ouvir o outro para estar tocando. Às vezes um músico atrapalha o outro. Isso é uma quantidade mínima de volume num baterista, por exemplo, que está ouvindo muita guitarra. Pode atrapalhar ele tocar. E ele precisa ouvir o mais baixo e menos guitarra. Isso é um detalhe. Um detalhe que você não pode interferir no gosto dele ouvir e no que vai facilitar ele executar melhor. Porque se ele executar bem, lá na frente vai chegar legal, lá na frente eu vou mandar bem e ele vai tocar melhor. Se o músico não ouve legal, ele não toca legal. Ele toca tentando se achar, não pode ser assim. A sua função é não atrapalhar ele e você pode destruir o trabalho dele. Porque se ele está tocando e você coloca um som errado no ouvido dele, ou muito alto de um instrumento, por exemplo, e ele erra porque ele não estava ouvindo o que ele tinha que ouvir, isso é muito mal, né? Então, mas geralmente, quando você já está numa equipe legal, trabalhando há algum tempo, isso dificilmente acontece. Porém, quando a gente é um técnico, um engenheiro freelancer, isso pode acontecer. E aí que tá uma função. Hoje eu entrei numa discussão na internet sobre isso. Às vezes o cara fala, ô, técnico, por favor, aumenta. Aí você fala, velho, ele não precisa ouvir mais isso, ele já tá ouvindo. Quem sou eu para falar? O que ele precisa ouvir? Por exemplo, como eu respondi? Eu falei, eu nunca fiz isso. O cara pediu para eu aumentar, eu aumento. Se é caixas que podem dar microfonia, se eu souber que vai dar microfonia, porque eu já tem um limite. Você passou do limite e começa a apitar. Amigo, se eu aumentar, vai apitar. Não, aumenta. Aí eu aumento, apita, ele vê que aumenta, eu vou ter que abaixar. Se é no fone, aí tranquilo, eu aumento mesmo. Aumento para ele ouvir que tá muito alto no ouvido dele, isso pode machucar. Só que eu aviso, falo, se eu aumentar, eu vou machucar o seu ouvido. Tá dentro da sua cabeça o som. O técnico de monitor, ele tem que trabalhar muito com ego, né? O músico, o artista, a gente tem ego muito aguçado, né? Então, e às vezes a gente quer impor o que a gente precisa, né? Essa relação do técnico de monitor e o músico e o artista principal tem que ser, uma linha muito tênue, né? Que pode ser rompida muito facilmente por eu técnico, eu engenheiro, tentar impor o que ele precisa, porque eu acho que ele não precisa ouvir alguma coisa. Isso não pode existir, né? Quem tem que ouvir é o artista, é o músico. Então, se o músico quer ouvir aquilo, ele vai ouvir aquilo. Falando dos desafios do engenheiro de som,
ao vivo, quais são os desafios relacionado a equipamento? Às vezes você vai estar trabalhando com uma mesa, ou às vezes é o espaço, a estrutura. Quais são os desafios que se encontra para exercer essa função? Tá. Geralmente quando você já está numa equipe constituída, você manda antes para a equipe de som o que você vai precisar. O maior desafio é você ter tudo que você pede. Né? Hoje em dia a gente está precisando cada vez menos, com a tecnologia, a gente está precisando cada vez menos depender disso acontecer. Porém, eu posso contar a história como ainda é. O engenheiro vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais disso, ele não vai precisar falar eu quero a mesa tal, ele vai ter a mesa dele junto com ele, na bolsa. Já está quase assim, já está chegando nesse momento. Então, pro show de tal lugar, porque eu sei que a dimensão do lugar é tal, eu preciso do som tal. Eu dimensiono isso pro meu artista, pra minha banda, porque eu sei o quanto eu preciso de caixas, e eu sei o quanto eu preciso e que mesa eu preciso para trabalhar, para fazer aquele som chegar como é o som daquele artista, por exemplo. Esse é o maior desafio, é que as pessoas entreguem aquilo que eu pedi. Né? E muitas vezes você chega no show, tá tudo lá, aquele palco enorme, maravilhoso, e a hora que você fala, toca o bumbo, não vem o som que você espera que venha, porque para você fazer aquilo soar, tem que estar tudo que você pediu lá, e às vezes não tá tudo, e aí você tem que fabricar o som, que não é o lance fabricar, a gente faz, porque a nossa função é entregar o melhor. Mas muitas vezes você fabrica o som porque você não tem tudo na sua mão. Eu acredito que o maior desafio no show ao vivo é ter tudo que você pediu antes, na hora, para você trabalhar. Você acabou de ouvir Propagando o Som, uma abordagem sobre a atuação do profissional do áudio no universo artístico. Este é um projeto que se enquadra dentro da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, de 2020 do Governo Federal e Lei Municipal 6.458/2020 da Prefeitura Municipal de Limeira. Sejam bem-vindos.